Podemos sentar, amados irmãos e irmãs. Celebramos hoje a memória de São José Operário, que, como ouvimos no comentário inicial, foi instituída pelo Papa Pio XII para unir a grande celebração do 1º de maio, que era uma celebração pelos trabalhadores, dar a essa celebração um caráter também religioso, um caráter de fé. Recordar São José Operário é recordar o valor do bom trabalho, do trabalho que edifica uma casa. Assim como a missão de José era edificar a casa da Sagrada Família com o suor do seu trabalho, e ele era carpinteiro, a festa de hoje nos recorda exatamente o quanto um trabalho edifica a própria casa, a nossa casa. O quanto o trabalho dignifica o homem, a mulher, e o quanto é importante que todos tenham acesso ao meio de subsistência. Na primeira leitura, vemos o quanto Deus, desde o início, se preocupou com a nossa subsistência. Na criação, na ordem criadora, o texto nos apresenta exatamente todas as realidades que Deus foi criando e que nos ajudariam a sobreviver. Os mares, os rios, os animais, os vegetais, que serviriam ao próprio homem para o seu sustento. E como é lícito tirar da própria natureza o sustento, desde que deixemos a natureza equilibrada. O que é importante ressaltar na primeira leitura é exatamente o quanto Deus viu que as obras da criação eram boas e eram capazes de nos servir, nos ajudar na nossa subsistência. E o trabalho é exatamente isso. Assim como no passado, nos tempos pré-históricos, os homens tiravam da natureza todo o seu sustento, hoje o trabalho é esse meio pelo qual temos acesso exatamente ao alimento, ao vestir, às realidades da nossa subsistência, que não passam apenas pela alimentação, mas tantas outras realidades, a saúde, a vestimenta. Antigamente se tirava tudo da natureza, né? A roupa era feita de palha, se tivesse doente ia lá na raiz e tomava e ficava bom. Mas hoje, com o avanço da técnica, com o avanço da ciência, existem outros modos e outros meios, mas que todos partem exatamente dessa bonita experiência da criação. Os bens da criação são colocados à disposição do homem, o homem como um bom administrador, deveria ser, né, e não é, um bom administrador dos bens materiais. Os bens materiais que são para o nosso sustento, não são para a nossa riqueza, mas são para o nosso sustento. E nós devemos olhar os bens materiais exatamente assim, não como o modo de ostentarmos nosso poder aquisitivo, mas a maneira pela qual Deus, carinhosamente, todos os dias, Ele provê para nós a alimentação e o que nós mais necessitamos. A grande tristeza que nós temos é exatamente que nem todas as pessoas têm acesso aos bens mais necessários para a sua vida, mais elementares. Pessoas que não têm acesso à água potável, à alimentação, a uma vestimenta digna. E nós não podemos nos conformar com isso, achar que isso é algo bom. Não é. É uma desordem, fruto do pecado original, que nós não conseguiremos resolver neste mundo, infelizmente. Podemos atenuar com a nossa reta intenção, o nosso auxílio, mas todo desequilíbrio social é fruto da ganância, que é pecado.
enquanto poucos têm muito, muitos não têm nada. E essa é uma realidade que perdura ao longo dos séculos e que ninguém ainda conseguiu resolver totalmente. Mas nós podemos atenuar, ajudando, trabalhando para o bem de todos, para que muitos mais tenham o acesso digno a uma habitação, à saúde, à educação, ao alimento de cada dia, ao pão de cada dia. Vemos no Evangelho exatamente um trecho que fala do trabalho, onde perguntam: esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? José era conhecido, né? Todos o conheciam como carpinteiro, porque essa arte da carpintaria não é que era uma coisa que existia muito naquela época. Nazaré era uma cidade com 20 casas mais ou menos, muito pequena, uma vila muito pequenininha naquela época, e só tinha um carpinteiro, com certeza, que era José. Então José era muito conhecido. Esse não é Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Não são esses os seus irmãos aqui entendidos como familiares próximos, não irmãos de Jesus, porque sabemos que Maria só teve Cristo? Sim, é esse, mas ele fala com autoridade. Não é ele, o filho do carpinteiro? Sim, é ele, mas ele fala com a autoridade que Deus lhe deu. Jesus não tinha vergonha de ser o filho do carpinteiro, o filho de Maria, mas sabia exatamente que a sua missão era anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho. E nessa realidade familiar, primeiro, que Nazaré era o clã de Maria, né, onde Maria tinha sua família, em Nazaré ele começou a sua obra, o seu trabalho, mas não foi bem acolhido. Por isso, saiu de aldeia em aldeia, cidade em cidade, para proclamar a boa nova da salvação. Mas tudo começou ali, como filho do carpinteiro e o filho de Maria. Depois, tornou-se essa obra grandiosa, que hoje nós somos herdeiros e responsáveis por dar continuidade. A grande evangelização da igreja, o grande anúncio da igreja na Páscoa, é o anúncio da ressurreição. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, anunciando que Cristo vive e Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança para que todos tenham trabalho. Se hoje você busca um trabalho, se hoje você busca um meio de subsistência, a palavra da igreja é sempre uma palavra de esperança, de que se hoje é difícil e vivemos uma situação das mais difíceis, não podemos nos deixar levar pelo desespero, mas continuar firmes, tentando, buscando e rezando para que consigamos todos expressar na nossa própria vida o que o Salmo responsorial fala no seu refrão: ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos, que o nosso trabalho dê frutos, que a força que Deus nos deu para trabalhar seja transformada em dom, em bem aos demais. Tem gente que tem o trabalho, mas não valoriza, né, o trabalho que tem. Valorize o seu trabalho, valorize o seu meio de subsistência, faça dar frutos o labor de suas mãos, para que, dignificando-se a si mesmo com o trabalho, possamos todos dar glória a Deus e agradecer a Deus por termos esse meio de subsistir. A igreja sempre se mostrou preocupada com a questão social. E nós nos preocupamos muito quando as famílias não têm, muitas famílias não têm o necessário às suas mesas.
Porém, os nossos recursos são sempre muito limitados. Não podemos solucionar a fome de todos, mas naquilo que nós podemos fazer ao longo da história, a igreja sempre fez a sua parte, de sempre estar ao lado dos mais pobres, dos pequenos, dos frágeis, dos marginalizados, sabendo sempre que essa não é a nossa missão principal, porque a missão principal da igreja não é alimentar o mundo do pão dos homens, mas é alimentar o mundo do pão do céu, das realidades eternas. Essa é a nossa missão e dela partem todas as outras. Por isso, amados irmãos e irmãs, celebrando essa memória tão querida de São José Operário, nós queremos rezar por todos os trabalhadores do mundo inteiro, de modo particular os que trabalham em nossa paróquia, da nossa paróquia, os nossos paroquianos que trabalham, mas também rezarmos hoje por aqueles que buscam encontrar esse meio também da sua subsistência, que o Senhor conceda a graça por esta Eucaristia, de que todos tenham acesso justo ao trabalho, ao meio de sobreviver. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção, que apresentamos ao Senhor pela intercessão de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,